Estimadas senhoras e senhores, jovens presentes, boa noite. O nosso agradecimento à Federação Espírita Portuguesa pelo convite que nos fez desse período de convivência com vocês. É uma satisfação muito grande à casa por nos receber na noite de hoje. A Isaías, nosso amigo que é o nosso anfitrião e com quem nós temos privado momentos muito significativos nesses dias de conversas interessantes e profundas a respeito da doutrina que nós amamos. Nós vamos conversar hoje, vamos conversar hoje sobre o Espiritismo no século XXI. Os avanços da ciência têm gerado a necessidade de reflexões éticas, porque a ciência voltada para a matéria, ela não considera a realidade espiritual, mas nós somos seres humanos que já alcançamos um certo desenvolvimento e nós nos questionamos o porquê das coisas e as consequências daquilo que nós fazemos. Então a ciência se vê numa contingência efetivamente de acompanhamento de diversos ramos do conhecimento, e é preciso que essas ramos do conhecimento se envolvam naquilo que vai sendo descoberto, vai sendo pesquisado e vai sendo avançado pela ciência. O avanço da ciência tem gerado novas formas de trabalho, tem liberado mão de obra, tem liberado tempo, e nós observamos que há uma necessidade de reflexão sobre o assunto. Muita gente se preocupa, inclusive hoje nós vimos uma entrevista com um robô, e há a preocupação de que os postos de trabalho venham a ser ocupados pelos avanços da ciência com o tempo. No entanto, nós vamos observar que não há nenhum prejuízo, porque nós avançamos no sentido da solidariedade e não da competição, porque a nossa consciência se amplia ao longo do tempo. E o Espiritismo vem nos auxiliar com seus princípios básicos muito atuais no século XXI, para que nós possamos ampliar a nossa consciência daquilo que nós somos, de onde nós viemos, por que é que nós estamos aqui, para onde é que nós vamos e qual é o nosso papel para que o futuro que nós almejamos aconteça. Desde a ruptura da ciência com a religião no século XVI, a ciência avançou bastante. Avançou e nos auxiliou muito, em diversos sentidos. As pessoas morriam por qualquer razão no passado. Hoje, a média de vida avançou muito. É muito maior a média de vida hoje do que era nos tempos anteriores. Mas o que nós notamos, que apesar de todos esses avanços, há uma desproporção entre o conhecimento, a tecnologia e os valores humanos. Especialmente porque algumas pessoas que não entendem do assunto se arvoram porque são cientistas em áreas que não são da sua expertise e induzem comportamentos que prejudicam inclusive a família. O materialismo científico, por um lado, e a necessidade da ética, por outro lado. Nós vemos a desproporção entre o sagrado e o profano. A produtividade, que é cada vez maior e mais exigida, e a humanidade. Nós vemos a disparidade entre a ordem e o risco do caos iminente em muitas circunstâncias, especialmente pelo desrespeito ao planeta, a busca da produção sem respeitar os ecossistemas e o próprio meio ambiente. O prazer, a dicotomia entre o prazer e a verdadeira felicidade. Enquanto as religiões disputam possessão e a possessão única da verdade, como se elas fossem, cada uma delas, a única capaz de levar o indivíduo a Deus, nós vemos a ciência, por outro lado, criando seus próprios dogmas e se fechando numa negação sistemática de tudo aquilo que os sentidos materiais e os aparelhos que são gerados alcançam.
Nós vamos ver então que, como resultado disso, ocorre o aumento do materialismo. Muita gente culpa a ciência do materialismo, mas o materialismo nasceu dentro da religião. Quando os próprios sacerdotes não acreditam naquilo que estão ensinando para o povo, repetindo aquilo que Jesus nos chamou a atenção no seu tempo, dos doutores da lei, dos fariseus, daqueles que eram os representantes da religião, que colocavam para o povo fardos pesadíssimos que eles não tocavam nem com o dedo. As exigências são de uma fé cega quando nós estamos na era da razão, gerando então essa disparidade entre as demandas do avanço da ciência e a religião que fica anquilosada, presa ainda nos seus dogmas do passado. Nós vemos então o aumento do materialismo, da ansiedade, da dúvida quanto à natureza humana, da negação de toda esperança, o aumento do suicídio, que chega a ser uma calamidade hoje, inclusive acontecendo no meio de crianças. Nós vemos também o aumento de vários tipos de enfermidades mentais, entre elas o autismo e o Alzheimer. Algumas pessoas dizem que hoje o Alzheimer é mais presente porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Mas nunca as pessoas viveram com tanta qualidade como hoje. Quando nós visitamos esses castelos aqui da Europa, e que nós olhamos aqueles pés direitos lá no alto, e a gente se pergunta nesse inverno, como é que eles aqueciam isso? Hoje, o pobre tem mais conforto do que o rei naquele tempo. Graças aos avanços da ciência, graças aos avanços que nós vamos tendo na igualdade dos direitos, que ainda não acontece em muitos momentos, mas que nós já vamos conquistando. Há um aumento terrível da síndrome do pânico. Pessoas que às vezes têm medo de descer, sair fora da sua casa para comprar pão na esquina, porque não sabe o que vai acontecer em certos lugares do nosso planeta. Foi diferente no passado? Não foi. Na verdade, nós tivemos muitos progressos que a gente não consegue ver. Porque houve um tempo, e Allan Kardec, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca a respeito do duelo. A pessoa sair de casa e não sabia se voltaria. Porque alguém poderia desafiá-la para um duelo, ela não podia recusar em nome da honra. E se ela não fosse esperta na arma, que era escolhida, naturalmente ela morreria. Hoje em dia já não acontece isso. Mas, infelizmente, a depender de onde a pessoa está, ela sai e é assaltada. Se ela reage, ela pode ser morta. Às vezes o indivíduo está tão desequilibrado, em função da droga, das problemáticas, que tira a vida do semelhante, às vezes por alguns euros, ou alguns tostões, como a gente dizia antigamente. Nos séculos passados, nós tivemos o tempo da metafísica, da teologia, da razão iluminista, que veio trazer toda essa revolução no campo do conhecimento. O século XX foi das ciências e da tecnologia, onde nós alcançamos avanços que não se imaginava até então. No começo do século XX, se dizia que chegaria o momento em que a cultura dobraria a cada 20 anos. Está dobrando a cada 10 anos. Nós vemos que, efetivamente, há muitos avanços. O século XXI, como será o século XXI? Será o século dos resgates dos valores morais, não temos dúvidas quanto a isso. Nós estamos quase no fundo do poço, ainda não chegamos no fundo do poço, mas nós estamos quase lá. E quando a gente chega no fundo do poço, a gente tem necessidade de reagir. Porque não soubemos agir, a gente caiu no fundo do poço. Mas nós vamos aprender a agir. E nós olharemos o orifício lá adiante, por onde a luzinha penetra, e nós teremos vontade de sair do fundo do poço. Não como indivíduo só, mas como coletividade. Nós vamos ver que nós nos desenvolveremos esse sentido de coletividade, de solidariedade com o outro, de fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós. Quando nós vemos iniciativa como a da casa, em que a gente não fica indiferente e começa a trazer alimentos para que se faça então a doação para aqueles que necessitam, já é um passo. Mas quando a gente aceita o convite para vir preparar e ir entregar, então a gente se envolve um pouco mais.
A gente começa a ficar um pouco mais solidário, não é isso? Então, para chegar ali, para chegar nesse resgate dos valores morais, esse sentido de coletividade, esse fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse por nós, nós precisaríamos superar o egoísmo. Nós precisaríamos trocar o egoísmo pela solidariedade. Precisaremos trocar a competição pela cooperação. Vamos precisar deixar de ser indiferentes e nos interessar pela sorte e o destino dos demais. Finalmente, nós vamos desenvolver a compreensão de que nada existe por acaso. Nada. Que tudo se relaciona naquilo que hoje é conhecido como multiverso. Os inúmeros universos que existem na nossa realidade. Que a vida ela é baseada em leis igualitárias para todos, mesmo quando nós não consigamos enxergar isso. Mas nós passaremos a ver cada vez mais. Entre elas, nós vamos conhecer como coletividade a lei de causa e efeito. E nós veremos a reação que isso vai provocar no meio da sociedade. Imagine se um político que conhecesse a lei de causa e efeito, ele seria corrupto. Se ele soubesse que tudo que ele está fazendo, ele terá que resgatar em algum momento da sua vida de espírito imortal. O indivíduo que prejudica o semelhante, ainda que tenha uma religião, ele é materialista. O indivíduo que faz o mal para o próximo, em qualquer nível, seja o simples tirar um alfinete de alguém, ou um clipe do ambiente de trabalho, esse indivíduo, ele não tem noção da responsabilidade ainda. Está agindo como inconsciente no século da consciência. Nós estamos convidados, então, a refletir a respeito dessa lei de causa e efeito, que é reguladora de todas as relações de uma maneira impecável, onde nós entendemos, então, que aquilo que Jesus nos disse é verdade, porque não há um fio de cabelo da nossa cabeça que caia e o Pai não saiba disso. O Pai sabe tudo. E o que é melhor ainda para nós mesmos, nós sabemos tudo aquilo que nós fazemos e devemos fazer. Porque Deus colocou em nós a sua assinatura. Ele assinou a sua obra. E essa assinatura se chama consciência. Onde, segundo os Espíritos, está colocada a própria lei de Deus, nosso Pai. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Vamos, então, observar que o século XXI será o século das transparências. Nada mais oculto. Não haverá nada oculto que não venha a ser conhecido. Observemos as crianças hoje em dia. O menino olha para o nosso olho e parece que atravessa a alma da gente. Não é assim? Se o papai ou a mamãe se atreve a dizer, quando toca o telefone, se for para mim, diz que eu não estou, que eu já saí, a criança reage, porque aquilo é mentira. É ou não é assim? Já não se está mais aceitando, já reencarna não aceitando. A criança reencarna e diz assim para a mãe: mãe, eu lembro de você. Sim, filha. Como é que você lembra de mim? É de quando eu estava lá, mãe. Eu via você aqui embaixo. Quando você estava se preparando para me receber. Quando você conversava com o papai a respeito de me receber. E isso está acontecendo cada vez mais. Da onde estão vindo essas criaturas? Estão vindo da evolução no planeta e estão vindo de outros lugares mais evoluídos, porque chegou o momento da transformação. Os maus terão vergonha de conviver com a maioria da humanidade, que exigirá o prevalecimento do bem nas relações. Este é o momento em que acontece mais ou menos isso. Não sei se receberam para a internet, dizem que era de Sai Baba. Eu não tenho certeza de quem é, mas a ideia ela é muito interessante. Imaginemos que o mundo estava iluminado com lâmpadas de 40 watts. E nós nos acostumamos a ver as coisas a meias com 40 watts. Vocês sabem que uma sala iluminada com 40 watts é bem difícil, né? Às vezes é difícil de ler, a gente não vê direito as coisas.
e de repente alguém trocou todas as lâmpadas de 40 watts por lâmpadas de 100 watts. Então, a hora que acendeu tudo, a gente fica meio deslumbrado, assim, meio enceguecido, mas vai se acostumando com a luz. Aí a gente começa a perceber coisas que a gente não via. Inclusive sujeira que antes não incomodava, agora a gente vê, começa a incomodar. Sujeira dentro da gente e fora da gente. E a gente começa a exigir que tem que ficar limpo. Mas começa a compreender que para ficar limpo ali, tem que estar limpo aqui. Começamos a entender o sentido da nossa responsabilidade. E paramos de apontar dedos, porque isso é perda de tempo. E começamos a apontar para nós mesmos, na busca, não é? Como é que é? Quando um está para lá, tem 5 para cá, ou 4 para cá, pelo menos? 1 para lá e 4 para cá, né? Porque até esse fica voltado aqui, ó, bem para a consciência. Ó. Então, nós vamos vendo que o que o outro faz não é problema nosso, a não ser que a gente se meta naquilo. Agora, quando a gente está fazendo o equivocado ou deixando de fazer o bem que poderia, aí a questão realmente é nossa, não é do outro. Então nós vamos ver nesse desenvolvimento que a consciência quanto à necessidade da importância desses passos, ela vai se tornando algo que vai se espalhando, até um dia se tornar uma convicção do povo. O povo vai à rua, não para a violência, mas para exigir honestidade. O povo vai à rua não para fazer disputas, mas para exigir transparência. O povo vai à rua para pedir que se respeite as reservas florestais, que vão se diminuindo a cada tempo. Vão se comprometendo, escolhendo profissões que não sejam tanto de competição, mas mais de cooperação. Então é importante a união de todos os ramos do conhecimento nesse sentido. Não há um que saiba tudo. Os especialistas começam a entender que a sua especialidade não tem todas as respostas. Quando Kardec codificou o Espiritismo, havia químico que chegava e, porque ele era um cientista, dizia que o Espiritismo estava errado. Mas o que ele conhece a respeito desse assunto? E Kardec diz assim, a mesma coisa que você pegar um cálculo matemático e colocar na mão de um músico. Ou pegar uma partitura e colocar na mão do matemático. Vai dar opinião equivocada, porque não entende do assunto. E é o que acontece com aquele especialista que se especializa num ramo e acha que ali tem a resposta para tudo. É muito comum a gente fazer isso. Não sei se vocês já perceberam o que é ser um PhD. Um PhD é um doutor, não é? PhD é um doutor. Só que para ser doutor, ele é um doutor numa especialidade, de uma especificação. Porque aqueles que vão dar o título de doutor para ele precisam avaliar se ele realmente tem condições naquilo. Mas é um pedacinho muito pequenininho da coisa. E aí virou PhD. Se a pessoa não é responsável, ela se torna orgulhosa por causa do PhD dela. E acha que ela é melhor do que os outros. Quem é que não tem condições quando se dedica, nos dias atuais, de ser um PhD numa especificação de um detalhe de alguma coisa? Mas, lógico que isso exige estudo, dedicação, e a gente tem que respeitar os nossos companheiros de trabalho, não é? Que estão fazendo seus esforços. Porque quando, então, ele aprende o método, ele vai aplicar aquilo em outras coisas e vai ampliar o conhecimento. E se ele entende o seu papel, ele ajuda os outros a se desenvolverem, ao invés de achar que ele é melhor do que os outros. Então, o especialista vai entender que o seu trabalho necessita ser solidário entre os seus colegas e entre as outras especialidades. Não sei se vocês sabem, já faz alguns anos que as universidades, antigamente elas pesquisavam e guardavam a pesquisa. Só os professores da mesma universidade é que podiam ter acesso. Então, às vezes, tinha a universidade fazendo pesquisas que as outras não conheciam, repetindo a mesma coisa. Hoje, não. Isso já é de praxe na ciência. Está investigando alguma coisa, tem que publicar na internet. Os outros têm que ter conhecimento. E há um intercâmbio já entra em contato, trocando ideias
entre universidades. Bem, para que então o conhecimento fique para todos. Então, nesses tempos de tecnologia global, ninguém mais trabalha em isolamento. Não dá para trabalhar mais isolamento. O que permite mais velocidade e mais precisão nos avanços que beneficiam a todas as sociedades. Nós nos lembramos de um autor, que é Isaac Asimov. Alguns de vocês provavelmente se lembrem dele como autor de novelas de ficção científica. Mas ele foi Prêmio Nobel de Química em 1956, se não me falha, ou 1958. E ele tinha uma grande capacidade de contar histórias. Então ele passou a escrever histórias. E ele criou toda uma série de livros de ficção científica falando da saída do homem da Terra para explorar outros planetas. Ele nunca fala em alienígenas, encontro com alienígenas. Foi uma opção que ele fez. Mas ele coloca que os anos se passam e os homens saem da Terra e vão, não é, popular aí os outros planetas. E que um desses grupos foi para um planeta onde eles conseguiram, em função das condições do planeta e o avanço que eles desenvolveram, viver por 400 anos. Só que houve um grave problema, porque a ciência parou de avançar. Porque como o indivíduo vivia 400 anos, ele tinha tempo para desenvolver o próprio projeto, ele não socializava o projeto. Então a ciência começou a andar para trás, não avançava mais. Então aí ele vai colocar no livro que vem um desses indivíduos para a Terra de volta e diz da vantagem da gente viver no máximo, não é? Ou em média 80 anos. Viver no máximo 100 e poucos anos, porque tem que compartilhar com os outros, porque senão morre a ideia, não é? E aí a gente vê na criação, não é, do indivíduo o quanto a gente pode concluir que o nosso pai é sábio, não é? Na verdade, nós vivemos para sempre. Vamos avançar. Há riscos em tudo isso? Há risco nesse avanço da ciência, né, do trabalho que está sendo feito? Lógico que sim. Há cientistas que discutem a questão da ética de suas pesquisas, que podem mudar inclusive a natureza biológica dos seres. O risco de surgir um ser totalmente feito em laboratório, que já não é mais um ser humano, mas com capacidades mais avançadas que o próprio ser humano, não é? Então, eles chegam à conclusão de que há necessidade de limites, os limites são necessários. Mas quem que vai definir esses limites, se pergunta? E com que autoridade? Os próprios cientistas? Os filósofos? Os líderes religiosos? Os governantes? Quem é que vai definir esses limites, afinal de contas? Nos anos 70, já os cientistas da área biológica iniciaram essas discussões para colocar limites. E aí aparece a empresa. Deus, nosso Pai, criou a natureza e colocou as sementes na natureza. As plantas se reproduzem de maneira natural. Aí vem uma empresa, começa a fazer modificações genéticas e depois só se produz milho, ou melhor, milho é aquele que compra a semente dele. E aí começa a dar problema de câncer, não sei o quê, problemas vários nos indivíduos que estão se alimentando com essas coisas modificadas. E aí nós vemos hoje a contra-ação de organizações que estão espalhando sementes gratuitamente para as pessoas que querem plantar pelo mundo todo, para recompor a natureza que o homem vem modificando em função do seu egoísmo. Porque os outros têm que ficar na dependência de alguns. E nós não podemos permitir isso naturalmente. Não é? Nem Deus, nosso Pai, nos quer na sua dependência. Ele nos cria para que nós nos libertemos da nossa própria ignorância e sejamos responsáveis por nós mesmos. Também cientistas da área da inteligência artificial debatem esse tema já há algum tempo. Há aqui uma evidência de que as pessoas, por mais inteligentes que sejam, ainda seguem rebeldes. Não admitem que essa regulamentação já existe. Por quê? Porque eles não consideram a lei divina. Que se considerasse a lei divina, veriam que já há regulamentação. Deus, nosso Pai, não vai permitir que um cérebro limitado,
que não conseguiu viajar nem para fora da Terra ainda, vá criar uma inteligência artificial que venha destruir os seres humanos. Nem vai haver seres de outros planetas que vão invadir a Terra para abduzir os seres humanos. Como esse montão de filme tem por aí. Ou vem se alimentar dos próprios seres humanos, ou alimentar-se do planeta e destrói o planeta onde nós estamos vivendo. Então, tudo coisas da cabeça infantil, né? E chamam isso de entretenimento para passar o nosso tempo. É usar o nosso tempo muito mal, não é não? Então, nós vamos ver que as pessoas dizem assim, mas aquilo que produz benefício, então é uma coisa boa para todo mundo. No entanto, alguns perguntarão, o que é benefício de fato? Como saber quando uma coisa produz benefício ou não produz benefício? E nós ficamos então vendo que falta mesmo maturidade, não é? O que é benefício? Produziu a alegria, a felicidade da pessoa? Não produziu? Produziu uma felicidade transitória, fictícia, como aquela que a droga, por exemplo, proporciona? E depois gera uma dependência? Então não é uma coisa boa. A pessoa está num caminho de libertação da própria ignorância, libertação de si mesma, está num bom caminho. Mas se não encontra onde está condições de estudar, de se aperfeiçoar, de ampliar suas possibilidades, então nós vemos realmente problemas. Enquanto não seja vencido o egoísmo coletivo, que regula as relações entre as pessoas e os povos, nós teremos esse fator limitante que vai prejudicar o nosso progresso. O progresso é alcançar o equilíbrio entre moral, que é a regra de bem viver, sustentadora das relações positivas entre os povos, e o aspecto intelectual, a capacidade de desenvolvimento cognitivo que produz avanços nos diversos campos do conhecimento. O que Emmanuel nos coloca, as duas asas que nos permitirão voar ao retorno para reencontrar com o nosso Pai. A asa da sabedoria e a asa do amor, não é isso? Então as pessoas destacam a força da inteligência humana hoje. E que nós temos capacidades, não é? Nos aspectos intelectos operacional, meditativo, intuitivo, emocional, e efetivamente temos. Mas nós vamos ver que já há cientistas avançando também em outros campos. Afirmam que nós somos os únicos seres pensantes do universo, como substrato último da evolução. Então alguns temem a inteligência artificial que poderia competir com a humana, e outros os extraterrestres que poderiam nos invadir. São infantilidades nossas. A ciência e a técnica seguem avançando em sucessivas revoluções. Desde a revolução atomista, quando nós pensávamos que o átomo era a partícula indivisível da matéria. Há também depois a revolução com Copérnico, que vai desembocar na ruptura do paradigma cosmológico no século XVII, com o trabalho de Galileu Galilei, que teve a ocasião de afirmar que o papel da Bíblia é ensinar como se vai ao céu e não como é que o céu se move, que ali estava a grande discussão. E outra grande revolução ocorreu também no século XVIII, que foi a newtoniana, com a concepção mecanicista do universo, superada mais tarde pelos avanços da ciência. No século XIX, que foi considerado os das luzes, nós vamos ver os avanços com base na razão, e que abriram campo para a revelação da tendência materialista da humanidade terrena, ainda muito limitada ao ciclo dos sentidos do corpo físico. Foram necessários, então, vários e sucessivos avanços que permitiram o surgimento da ciência quântica já no século XX, revelando que a base da própria matéria é a energia, em que nós estamos apoiados em algo sólido em função da ilusão na qual nós vivemos. E já na grande síntese, nós vamos encontrar sua voz falando pela mediunidade de Pietro Baldi, que nós estamos recomendando outros livros do autor. Estamos falando da grande síntese especificamente, tá bem? Que a matéria, ela se produz
pela velocidade. A velocidade é tal que nos causa a ilusão de que está parada. Mas nós sabemos, a ciência já nos disse, que nesta parede tem buracos imensos. Imensos. Porque entre os átomos que aqui compõem com seus elétrons, nós vamos encontrar espaços imensos. Então, nós efetivamente ainda temos que avançar bastante nesse campo. Já conseguimos, a ciência conseguiu evidenciar que a fusão de dois elétrons de cargas diferentes produz energia. Mas não conseguiu pegar a energia e transformá-los em matéria até agora. Bem, então nós vamos avançando num campo tão inusitado e desconhecido, no qual não se pode mais pensar na matéria como a gente considerava anteriormente. Paralelo a esses avanços, nós vamos ver também o que se caminha no campo da genética. Já começou naturalmente com a manipulação das plantas, mas foi avançando para a manipulação dos animais, com o surgimento da Dolly, que ficou conhecida por todo mundo, e vai se avançando então na manipulação do campo da genética do ser humano. Hoje o genoma é conhecido. Já se fala do gene divino em nós, por parte de alguns cientistas. Então, nós vemos que diante de tudo isso, não se pode ignorar os aspectos éticos, que é o entendimento da relação dos seres, o aspecto moral que deve regular essas relações. Diante de tudo isso, então, nós vamos ver que vários cientistas vão avançando para nos levar a conclusões muito parecidas àquilo que o Espiritismo nos propôs, nos ensinou, logo na sua codificação. Nós vamos avançando no tema e vamos ver que a consciência vai se ampliando, especialmente o entendimento da justiça. Nunca se exigiu como agora a justiça. Homens importantes da nossa história já se preocupavam com esse tema. Nós nunca estivemos desamparados. Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele estabeleceu o juramento médico logo no começo, como regulador do trabalho desse tipo de profissional. Platão fez a formulação da metafísica, junto com Sócrates, naturalmente, que era discípulo de Sócrates. Allan Kardec vai pegar essa formulação e colocar no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena estudar e meditar sobre o assunto. Kant vai nos trazer a definição do princípio de autonomia, que nos dá margem para pensar no livre-arbítrio, na responsabilidade do ser. Então, desde a antiguidade, a humanidade sentiu a sua potencialidade e a sua capacidade de desenvolvimento e buscou formas de superação de seus limites, naturalmente inspirados pelas forças superiores. Sócrates e Platão vêm dizer que a inteligência do homem tem origem na sua alma, que veio e voltará para uma região divina. Nós vamos ver o judaísmo, o cristianismo, que tentou ampliar o conceito, mas acabou gerando alguma coisa negativa, porque veio dizer que essa ressurreição vai acontecer na carne, ignorando o que Paulo já tinha dito, que semeia-se corpos materiais e colhe-se corpos espirituais. Então, nós vemos que a religião algumas vezes atrapalha ao invés de ajudar. Então, na era da razão, a filosofia com Descartes, por exemplo, propôs que o corpo era uma máquina que possuía uma alma suscetível de se aperfeiçoar. Descartes foi aquele, penso logo. A tradução melhor é penso logo sou. Tá bem? Cogitus ergo sum. Então nós vamos ver Jean-Jacques Rousseau, que considerou o ser humano um animal perfectível, que pode transcender-se pela produção de instrumentos que fortalecem o corpo, e também pela cultura, a educação, a política que elevam a alma. A política bem entendida eleva a alma, a política mal praticada afunda a alma no umbral. Nietzsche, com o seu niilismo, vem nos propor a possibilidade de um super-homem, ou seja, vai colocar a possibilidade de uma raça pura,
vai surgir daí a ideia, apesar de que muita gente faz esforço de dizer que não é daí que nasceu a ideia, mas há muitos indícios de que sim, a ideia surgiu daí. A raça pura, como se fosse possível fazer uma higienização genética no mundo, é uma visão muito materialista, não é? Muito materialista. E como se matando os corpos das pessoas fosse fazer uma depuração. Isso só gera karma negativo terrível, não é? Mas as pessoas não têm essa visão. Então, Nietzsche vai propor essa ideia do super-homem que, para viver para sempre, não precisava de uma alma. Os biólogos, então, contemporâneos, e alguns cientistas, vão buscar essa perpetuidade do homem na sua condição física. E avançam conceitos dizendo que a degradação física está muito próxima de ser vencida. Porque os cientistas estão entendendo como é que funciona o cérebro e as sinapses cerebrais e serão capazes de algum dia levar essa capacidade para um cérebro artificial que viveria para sempre com as memórias do indivíduo. Como se o indivíduo fosse feito de memórias. Prestem atenção. Nós somos muito limitados. Isso nos levaria a algo chamado de transhumanismo, que pretenderia libertar o homem ajudando a transcender a sua submissão às condições da deterioração no campo da organização física. Então, isso nos levaria a um pós-humanismo, mas a biotecnologia humana não está sozinha nisso. Há a filosofia, a ética, as teologias, há o direito, há a sociedade jurídica, há a sociedade política. Não se pode falar em mudanças da natureza humana olhando somente para o aspecto biológico. O ser não é simplesmente uma máquina biológica. Não é porque nós não podemos excluir a dimensão da razão, da consciência do ser, da sua liberdade, da sua espiritualidade, e que escapam às experiências meramente de laboratório. Vão muito além disso. Então não se pode esquecer de perguntar: em que se baseia a felicidade do ser humano? Em que se baseia a felicidade do ser humano? Que é para ele, ser humano, bem-estar? Que é alegria? O que é imaginação? Poética, artes, criatividade, meditação. O que são todas essas coisas? E aí nós vamos encontrar esse autor que vai nos dizer, deixa eu ver o nome dele aqui, por gentileza. Ele vai nos fazer a afirmativa de que, não está aqui registrado, ele vai nos dizer que a paz de espírito filosófica e a felicidade religiosa não nascem de genes, mas do sentido que cada um brinda à sua vida. A paz e a felicidade interferem sobre a estrutura psicocorporal do homem, mas se originam na filosofia de vida das pessoas. Allan Kardec dizia: a religião do ser é a sua crença. Ou seja, aquilo que ele crê, essa é a sua religião. Tá bem? A religião é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Essa é a verdadeira religião. Então, outra vez, essas realidades escapam do exame de laboratório. Não fazem parte de DNA simplesmente. Isso é o que um autor chamado Campo Rock vai se referir quando ele diz que as áreas de conhecimento têm que fazer um esforço sistêmico, em conjunto. E esse esforço sistêmico é visto como componente do paradigma emergente, que tem como representantes cientistas, pesquisadores, filósofos, artistas, escritores e intelectuais de vários campos. Então, por definição, o pensamento sistêmico inclui a interdisciplinaridade, as várias disciplinas do conhecimento e, inclusive, a filosofia. E aí nós vemos que vai surgir, então, um novo paradigma que se faz necessário, sem descartar o anterior, sem desprezar os avanços que foram feitos até agora. Isso é o que nós vamos encontrar, então, em Allan Kardec, quando, em 1860, ele já propunha a união da ciência e da religião. Mas antes de chegar a essa conclusão, essa proposta, com auxílio da espiritualidade superior, ele estabeleceu a ciência e a filosofia espíritas. A ciência, que tem por objeto
justamente onde para o objeto da ciência material. O objeto da ciência espírita é o estudo do espírito, da sua realidade e das suas relações com o mundo corporal. Essa é a proposta da ciência espírita. E uma vez estabelecido que os espíritos existem, demonstrado em laboratório por William Crookes, aceite-se ou não, isso é uma questão de cada um. O fato é que William Crookes provou que o espírito se materializava em laboratório e disse isso à Real Academia de Ciências de Londres, mas os cientistas não aceitaram. Então ficou evidente e patente, uma vez provado que o espírito existe, ele se comunica conosco. Allan Kardec então vai chegar à seguinte conclusão, uma das primeiras que ele chegou: os espíritos nada mais são do que o quê? Os seres humanos desencarnados, sem o corpo de carne, ocupando um outro corpo. Imaginem, foi resgatar o corpo espiritual de Paulo e deu o nome a ele de perispírito. E aí nós vamos lá para Wallace, que estudou, na mesma época, desenvolveu uma teoria de quem publicou a Origem das Espécies, Charles Darwin. Charles Darwin tratou da seleção natural como se fosse um ato mecânico de seleção. Quando Wallace, ele colocava que sim, existe a seleção natural, mas presidida por um princípio que não é material. E esse princípio gera, no seu processo evolutivo, aquilo que nós vamos chamar depois, então, de corpo espiritual, de perispírito, onde está registrada toda a experiência arquissecular, milenar do ser, permitindo-lhe avançar de forma em forma, passando pelo período mineral. Está na questão 540 do Livro dos Espíritos, não é invenção da nossa cabeça, onde está dito que o arcanjo começou por ser átomo. Tive a curiosidade de ir no original francês, e o verbo é ser mesmo, não é passou pela condição, pela experiência, não. Começou por ser átomo. E por que eles disseram começou por ser átomo naquele tempo? Porque o átomo ainda era a partícula indivisível da matéria. Se fossem dizer hoje que começou por ser o que? Spin? Quarks? O que é que eles vão dizer? Que começou por ser energia? E nós nos deparamos então com essa abertura que é limitada pela nossa condição intelectual, que não nos dá a condição de entender a realidade. Os espíritos então falam a Kardec como explicar a um cego os efeitos da luz. E no aspecto espiritual nós somos todos ainda cegos. Não há palavras, não há termos, não há comparação. Por isso nós precisamos avançar. E Allan Kardec vai colocar aquele que avança, ele sobe como se estivesse no cume de uma montanha. E lá de cima ele olha para baixo e abarca tudo. Mas quando nós queremos nos agarrar aos efeitos no pé da montanha e ficar estudando as partículas minúsculas, então nós não subimos a montanha. E não conseguimos alcançar essa visão mais ampla. Daí a importância do desenvolvimento dos dois aspectos. Não nos limitarmos apenas a um deles, porque não será a intelectualidade que vai nos salvar. Mas nós precisaremos desenvolvê-la também para gerar a condição de compreender aquilo que o ser que faz o bem e que se eleva precisa ter a condição, então, de, olhando de cima da montanha, entender os fenômenos que estão acontecendo lá embaixo, com seu desenvolvimento intelectual. Então, a alta tecnologia cria novos conceitos. Efetivamente cria a ciência, avança e cria esses novos conceitos. Conceitos que levam a mudanças nos aspectos de trabalho. As empresas se fazem mais eficientes, precisam de menos mão de obra, e aí gera alguns trabalhos para especialistas. Muita gente fica sem emprego por um tempo, mas nós vamos avançando. E precisamos alcançar o horizonte mais amplo. Como é que é a realidade espiritual? E o que é que nos diz os espíritos a respeito? Nós precisamos ser conscientes disso no século XXI. Essa é a grande contribuição do espiritismo para o século XXI.
A vida no campo material é uma cópia imperfeita daquilo que existe na realidade espiritual. Então o nosso modelo está do outro lado. Mas como é que nós vamos conhecer esse modelo? Através das comunicações que nos chegaram. Levantem o braço, por favor. Quem leu o Nosso Lar? Não tenham medo, pode levantar o braço, só para a gente ter uma visão. Pode baixar o braço, por favor. Quem viu o filme Nosso Lar? Está mais ou menos equilibrado. Eu vi mais gente nessa sala que leu o livro do que viu o filme. Muito bem. Quem viu o filme e não leu o livro não está dispensado, viu, gente? Quem fez as duas coisas vai ver que o filme não é igual ao livro. E não alcança tudo que está no livro. Então, o Nosso Lar, ele nos dá uma visão daquilo que seria uma sociedade ideal para a nossa condição. Um local que tem ministérios, onde vive cerca de 1 milhão de almas, seres espirituais, exercendo diversas funções. E nós perguntamos para vocês, eles recebem alguma coisa por isso? Ah, recebe bônus hora. Mas o que eles são incentivados a fazer com o bônus hora? A doar para o benefício dos outros. Quando vai pedir por um familiar, e aí está a situação do André Luiz daquela senhora, quem leu vai se lembrar, quem não leu vai precisar ler para ver direitinho, que eu não vou contar detalhes. Chega ali e o André Luiz queria pedir trabalho, ele era médico, desencarnou daqui como médico, ele queria ser médico no mundo espiritual. Aí ele foi lá para falar com o ministro. Aí o ministro recebe uma senhora antes. André Luiz naquela hora se arrependeu, queria voltar para casa. Não queria nem conversar mais com o ministro. E a senhora está pedindo ajuda para a família. E o ministro pergunta para ela, quanto tempo a senhora doou para o Nosso Lar desde que a senhora chegou aqui? Ah, mas é que eu nunca encontrei nada que me agradasse para eu fazer. Mas minha irmã em tantos ministérios e tal, a senhora não... me ofereceu uma coisa, mas isso aí eu não... Então, minha irmã, como é que nós vamos poder ajudar a sua família? A senhora não tem nada para oferecer para a sua família, não fez nada por ninguém. Tudo bem, gente? Ou seja, para ajudar os outros é preciso ter méritos, créditos. Para ajudar é preciso ter ajudado. André Luiz ouve aquilo e fica... Aí o que o ministro aconselha para ele? Visite o Nosso Lar. Conheça o Nosso Lar. E aí ele começa a visitar, vai, ouve palestras, ele vê que lá também tem templos e tal, e vai para as câmaras de retificação. Quando ele chega na câmara de retificação, ele conhece Narcisa. E o que Narcisa está fazendo? Está limpando as coisas pútridas que espíritos nihilistas como Nietzsche, que acredita que a vida não existe depois da morte do corpo físico, vão dormir no mundo espiritual. Ou às vezes protestante que acha que vai esperar o juízo final. Então se deita e fica no cuidado dos outros, porque são inúteis naquele período. E aí eu olho para mim e digo, será que eu já passei por isso? Bem provável. No período da ignorância, não é? Então, aí o que André Luiz faz? A hora que ele vê aquilo, ele cata os elementos de limpeza e começa como enfermeiro a fazer limpeza. E aí ele se encontra. Trabalhou 12 horas sem parar. Deu para entender, gente? Nós não ficaremos sem trabalho. Não tenham medo. Porque o universo é feito de ação em benefício do semelhante. E tudo que nós necessitamos, Deus nosso Pai nos provê. E quando nos falta, foi por causa da nossa ignorância. Que nós não soubemos distribuir no momento certo, compartilhar com o semelhante. Vamos aproveitar isso agora, se a gente tem. Olhar para o armário, essa roupa que eu não usei esse ano, eu vou usar no ano que vem? Quantas pessoas estarão precisando delas, aonde? Eu não sei aonde, vamos perguntar na casa espírita. Vamos procurar instituições. Na Espanha, em 92, havia mais de 800 obras de benemerência católicas, mantidas pela Igreja Católica na Espanha. Então, se a gente não sabe aonde, vamos procurar. Mas o ideal é nós efetivamente nos ligarmos às pessoas. Visitarmos, saber onde está a miséria, aquela oculta. E auxiliar o nosso próximo no trabalho de solidariedade. Não nos faltará nunca. E eu vou finalizar o nosso comentário
porque isso que nós estamos colocando é para o século XXI, como foi para o século I, como foi para todos os séculos antes do Cristo, e será para os séculos vindouros para sempre. Uma senhora, ela estava casada há vários anos, e houve uma dificuldade de entendimento com o marido, e eles se separaram. E ela, então, se sentia muito solitária, muito solitária. Morando a mais ou menos uns 1000 metros da Federação Espírita Brasileira, ela um dia decidiu ir lá, nunca tinha se animado a ir, e começou a frequentar a Federação Espírita Brasileira. Começou a conhecer as pessoas, ouvir as palestras, tomar passe. Com o tempo ela descobriu que tinha grupos de estudo, ela começou a se ligar aos grupos de estudo, e conhecendo as pessoas, um dia uma das pessoas disse para ela: a senhora sabia, ou você sabia, que a alguns metros da FEB tem um lar de anciãos, de velhinhos? Ela falou: não, nunca ouvi falar disso. Poxa, eu moro ali e nunca ouvi falar disso. Aí a outra disse assim: eu vou lá com alguma frequência. Ela falou: eu posso ir com você? Aí a outra disse: sim, como não? Eu vou lá tal dia, se você puder, posso, eu vou sim. E aí foi e conheceu lá dos velhinhos. Então ela diz que hoje em dia ela não tem mais solidão. Porque quando ela começa a se sentir solitária na casa dela, ela sai andando. Ao invés de vir reto para entrar na FEB, ela faz um desvio e vai para o outro local onde estão os velhinhos. Ela tem amizade com eles. Eles fazem festas, ela vai lá dançar com eles. Ela sabe quais as guloseimas que eles gostam, ela leva para eles, se o médico permitir, porque tem que saber. Não é? Porque tem ordem e tudo mais. Então, ela diz que não tem mais solidão. Porque ela é solidária. Joana de Ângeles nos diz isso. Que nós só somos solitários quando nós não somos solidários. Então, a doutrina espírita, nesse século XXI, com todos os avanços da ciência, da técnica, vem nos convidar a resgatar o Evangelho de Jesus. Para colocá-lo não como letra morta num livro que fique para todo mundo ver que a gente tem em casa ou qualquer coisa assim, mas conceitos para serem aplicados na nossa vida. Porque nós estamos convidados como espíritas, jovens, mais maduros, pessoas que já estão naquilo que é chamada terceira idade, não é? Na qual eu já estou chegando também, que é um período maravilhoso da nossa vida em que a gente vai tendo mais tempo. Tem mais achaques também, tem mais dificuldades, não é? Mas a gente também tem mais tempo para a gente poder se dedicar, não é? A esse trabalho, porque esse é o trabalho do futuro. Nós estamos convidados agora, desde 2010, Congresso Espírita comemorativo do centenário do Chico Xavier, 18 de abril. Bezerra de Menezes deu a comunicação através de Divaldo Franco, anunciando que os espíritos espíritas reunidos nas cercanias da região chegaram à conclusão de que a partir daquele período a Terra estava entrando no período de regeneração. Então, para que seja um planeta de regeneração, nós temos que ler o Evangelho segundo o Espiritismo, onde descreve o que é um planeta de regeneração. Ainda tem expiação, ainda tem prova, o mal ainda está presente, mas vai havendo a reversão, e quando estiver em plena regeneração, que vai levar aos séculos ainda, nós já não teremos mais a preponderância do mal, teremos a preponderância do bem, não é? A expiação vai amainando, até ela não ser mais necessária, ela quase no final da regeneração, só há prova. Vamos passar tempos ainda. Mas como é que a gente vai construir isso se não for através do nosso próprio esforço? Vamos colocar o período da regeneração dentro do nosso lar, que nós nos entendamos dentro do nosso lar, que nós utilizemos o Espiritismo para conversar uns com os outros, pedir perdão se é preciso, desculpa, que nós possamos dialogar uns com os outros, reconhecer quando a gente se engana, reconhecer os méritos do outro, e se a gente não vê nenhum mérito do outro, não é porque o outro não tem mérito, é porque nós somos míopes. Vamos corrigir essa miopia espiritual, porque não há ninguém que não tenha coisa boa dentro de si. E se não se manifestou ainda, provavelmente porque a gente não deu a chance. Vamos dar oportunidade, porque aquilo vai se manifestar na pessoa, porque todos nós fomos criados por Deus para ser bons. Temos esse potencial e podemos isso. Então todos nós
estamos convidados agora a ser os trabalhadores da primeira hora da regeneração. Ainda somos trabalhadores da última hora. E vamos continuar porque nós estamos ainda no primeiro segundo passado da meia-noite da era da regeneração. Ainda estamos trabalhando na última hora, mas já estamos convidados a trabalhar na primeira hora da regeneração. Isso vai depender só de cada um de nós. Estudemos o Espiritismo. Vamos ler, meditar, fazer o esforço. Se a gente não conseguir, pede para o neto, pede para o sobrinho, pede para o filho ou para a filha. Vamos ler juntos. Tirar um pouquinho do tempo da televisão para a gente fazer uma leitura nobre, agradável, que eleva a nossa alma, purifica o nosso lar e nos leva a ter condições efetivamente de viver essa solidariedade de uns pelos outros. Que Jesus nos ilumine e nos ampare sempre nessa tarefa que nos cabe, que é de conhecer a nós mesmos e de servir na obra do nosso Pai. Muita paz. Divino Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a bênção deste momento. Agradecemos o amparo dos Teus mensageiros de amor, que nos vem inspirar e auxiliar nas nossas lutas do dia a dia. Agradecemos, Senhor, porque nos trouxesses a boa nova, o Evangelho, que contém em suas páginas sublimes a lei de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Agradecemos, Senhor Jesus, porque nos prometestes e cumpriste com a promessa de enviar-nos outro Consolador, a fim de que estivesse para sempre conosco. E o Espiritismo chegou. Chegou, Senhor, restaurando o ensinamento profundo e sublime da boa nova do Teu Evangelho, dando-nos a condição, nas palavras de nossos irmãos maiores que desde o mundo espiritual vêm ao nosso encontro, indicando-nos a interpretação correta das Tuas palavras e dos Teus exemplos. Agradecemos, Divino Mestre, pela oportunidade de estarmos neste planeta administrado por Ti. Esta prisão, em alguns momentos, a depender do nosso comportamento, mas principalmente essa escola, este hospital, que nos dá a oportunidade de nos recuperarmos e de nos desenvolvermos. Obrigado, Senhor. E a Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela bênção da vida, pela bênção da família, dos amigos, dos companheiros de jornada, da casa espírita que nos abriga. Agradecemos, Senhor, tudo quanto nós temos recebido. E neste momento, em que normalmente nós nos dedicamos a pedir, nós queremos também, Senhor, doar do que nós temos. Sabemos que é pouco, Senhor. Particularmente é insignificante diante de tudo que já produzes. Mas, divino e amado Mestre, queremos exercitar também essa possibilidade de ser úteis. E por isso mesmo, juntos, nos unimos neste momento aos bons espíritos amigos, para orar, Senhor, pela paz do mundo, buscando dar a nossa contribuição para essa paz. Oramos, Senhor, pelos nossos irmãos em humanidade, que ainda não despertaram para a mensagem sublime do Teu Evangelho. Oramos, Senhor Jesus,
rogando as tuas bênçãos para os nossos familiares, nossos seres amados e queridos, que a nós estão ligados pela consanguinidade, mas oramos por todos aqueles que são afins conosco, que nos apoiam, que nos auxiliam. Mas, Senhor, não podemos deixar de orar também por aqueles que nos caluniam, nos perseguem, nos desejam mal, não nos compreendem. São instrumentos da nossa evolução, irmãos nossos, carentes, que gritam pela nossa compreensão e nosso apoio. Não sabem pedir, Senhor, e por isso nos agridem. Oramos por eles, na esperança de sermos pacientes e compreensivos e de auxiliá-los no seu despertamento. Oramos, Senhor, pelos políticos do mundo. Esses nossos irmãos têm um desafio terrível, dos mais difíceis, porque é um dos campos mais difíceis para se vencer do ponto de vista espiritual. Ajuda o Senhor a cumprirem com a tarefa que assumiram perante a própria consciência. Oramos pelos administradores das grandes empresas, algumas delas mais poderosas que alguns países, que têm tantas responsabilidades. E oramos, Senhor, por aqueles que vivem por aí, sem teto, sem agasalho, aqueles que não sabem o que vão comer no dia de hoje. Ó Senhor, que a solidariedade se espalhe pelo mundo, para que a miséria seja vencida e nós possamos alcançar a condição efetiva de seres que vivemos no mundo feliz, porque nós estamos empenhados em fazer a felicidade do próximo. Graças te damos, Senhor Jesus, graças damos a Deus nosso Pai, aos benfeitores espirituais desta casa e a todos. Muito obrigado.